Vou voltar a falar das grandes navegações porque é um assunto mais importante e é um assunto que dá para falar mais. As nações ibéricas elas foram as pioneiras na corrida pro mar, assim no século XIV, que foi a época que ficou marcada o fim da Idade Média na Europa. E depois de Portugal, que ensaiava a expansão marítima, a Espanha ela também se lançou para o mar. Ela também foi para frente em relação no avanço das navegações, da tecnologia e da expansão marítima. Os reis da Espanha, eles também se dedicaram ao empreender as grandes navegações, assim como os reis de Portugal. E os reis espanhóis eles possuíam embarcações capazes de se igualar aos feitos dos portugueses em relação às navegações. Enquanto Portugal ele buscou sempre contornar a costa da África para tentar chegar nas Índias através da corrente marítima em vez do terrestre, a Espanha ela tentava planejar navegar ao oeste do Atlântico, um caminho oposto ao que os portugueses eles faziam. E os espanhóis eles sempre financiavam a expedição de Cristóvão Colombo, que em 1492 Cristóvão Colombo ele chegou numa ilha, só que ele acreditava que ele estava chegando nas Índias, só que numa nova expedição ele acabou chegando no Américo Vespúcio, que ele explorou a mesma região e concluiu que o Colombo ele havia descoberto aquele local, um novo continente, que mais tarde foi teve o nome como América. E a descoberta de novas terras ao oeste do Atlântico, que foi essa viagem pelos espanhóis que eles fizeram para aumentar a rivalidade, principalmente de Portugal, teve muita influência e apoio da Igreja. E o Papa Alexandre, acho que era o Papa Alexandre IV, ele viria a desempenhar um papel meio que de árbitro entre os reinos de Portugal e os reinos da Espanha. E só em 1493 se traçou uma linha imaginária a partir das ilhas de Cabo Verde, que era cerca de 100 léguas de direção ao ocidente, e entre a bula que estipulava que as terras eram descobertas ao oeste dessas linhas imaginárias que ficavam sob o domínio dos espanhóis, que os portugueses não dominavam, enquanto as terras a leste pertenciam aos portugueses. E sempre os pioneiros marcados mesmo nas navegações da época foi Portugal e Espanha. Só que lógico que depois os outros países da Europa vieram a desenvolver a sua tecnologia nas navegações, só que os pioneiros mesmo foram Portugal e a Espanha. Tanto que até na América, se você analisar, sem ser o inglês, que foi pelos britânicos que foram colonizando, a maioria fala o português, que é a língua tradicional de Portugal, e o espanhol, que é da Espanha, que predominaram na época. E eu também vou voltar a falar um pouco das câmaras municipais, porque eu vou especificar dar mais explicação sobre elas. Que as câmaras elas eram espaços de poder, que as primeiras vilas elas precisavam de ter uma referência, de ter pessoas para organizá-las, isso no período colonial no Brasil, e auxiliavam os reis portugueses no controle e na organização das cidades que começavam a surgir na colônia, ou seja, as câmaras ajudavam até os reis a fazer essa organização de cidade aqui no Brasil. E uma peça essencial para o processo administrativo foi a criação das câmaras, pois com a Câmara
o, os portugueses, Portugal, ele acaba administrando melhor os problemas das vilas, das cidades que estavam aqui no Brasil. E em cada sede de vila, de 3 a 4 vereadores, que eram tidos como os homens honestos e populares, que o pessoal tinha mais contato, eles exerciam muita influência nos cenários das classes mais ricas, mais abastadas, tipo no espaço colonial. Eles eram eleitos para cargos de vereador e não podia se candidatar a pessoas que eram escravas, ex-escravas, judeus, estrangeiros ou pessoas que tinham algumas dívidas, mulheres e pessoas que tinham ficha suja. E o juiz, ele falava, ele meio que dirigia a Câmara Municipal e também era eleito pela classe econômica elitista da cidade como um superior para comandar tudo que se passava pela Câmara. E as principais funções dos vereadores era tentar solucionar de alguma forma mais eficaz e que agradasse as camadas mais ricas da sociedade questões locais no âmbito econômico, principalmente político e administrativo, que era uma função muito importante porque mexia com a economia do país. E também uma função dos vereadores da época era administrar todos os lucros, os gastos e o que se distribuía na sociedade da gestão pública, o que estava indo para a saúde, o que estava indo para algum bem social. Na época era muito normal de se ver construções de praças públicas, então meio que as pessoas queriam saber sempre como que os vereadores administravam esses lucros e o que estava sendo distribuído. E uma função do vereador também era observar e desenvolver as ações no judiciário. Era uma função dos vereadores mexer no poder judiciário. Também era de criar obras públicas para desenvolver mais a cidade, como melhorar as ruas, fazer a criação de pontes, que na época, como a tecnologia não era tão avançada, sempre procuravam métodos para melhorar na viabilidade de transporte também, que usava muita carroça, então a criação de pontes era muito necessária. Estradas e prédio público era uma função também do vereador. O vereador fazia quase tudo. E também era uma função definir regras, leis para comerciantes locais. Ele, além da cobração de impostos, ele tinha que fazer leis que asseguravam de cobrar os comerciantes, principalmente que eram os praticamente comandavam a cidade, que era a burguesia. E também era uma função dos vereadores cuidar dos bens públicos, tanto de limpeza, saneamento básico, de toda a cidade, de toda a vila. Isso foi a função das pessoas das câmaras antigamente, quando o Brasil ainda era considerado de Portugal. E atualmente no Brasil, a Câmara Municipal, que é a Câmara dos Vereadores, ou a Assembleia Legislativa Municipal, é um órgão legislativo que dá representantes, os cidadãos que eles escolhem, eles votam para escolher o seu vereador. E apesar de ter as mesmas origens das câmaras portuguesas, atualmente elas possuem umas funções diferentes. A brasileira é um órgão legislativo e em Portugal possui atribuições de poder executivo. Ou seja, aqui é legislativo e lá é executivo. E como o órgão legislativo municipal é mais eficaz, a Câmara Municipal Brasileira é equivalente à atual Assembleia Municipal de Portugal. Então, por isso tem essa diferença. Aqui é o legislativo, lá é o executivo. E é isso.